Bom, a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre números. Basicamente, nesse vídeo, a gente vai exemplificar o que foi comentado na teoria no vídeo anterior e vamos começar a falar um pouquinho de verificação e conversão de tipos, que vai ser a etapa final dessa nossa saga a respeito de números, tá? Então, aqui, nesse primeiro programinha, nesse primeiro R-Script, está um exemplinho da criação de dois números. Olha só, esse número aqui, em qualquer linguagem de programação mais famosa, né, pelo menos C, C++, Java, etc., seria considerado um número inteiro. E aí, por que isso? Porque ele, por exemplo, não tem ponto decimal, não tem nenhum dos indicadores de um típico número em dupla precisão. Mas a gente vai verificar isso. Como é que a gente vai verificar? Bom, a forma principal é essa função aqui, type of, que vai dizer para a gente qual que é o tipo dessa variável, tá? E aqui a gente já viu essa função, mas só uma recapitulada. Bom, em primeiro lugar, cat em inglês quer dizer, a princípio quer dizer gato, mas nesse contexto aqui é uma abreviação, que os americanos têm um conceito muito particular de palavra longa, e para eles a palavra catenate ou concatenate é uma palavra muito longa. Então eles abreviam como cat, e aí naturalmente significa concatenar. O que está sendo concatenado? Em primeiro lugar, essa expressão aqui, que é do tipo caractere. Aí aqui esse outro cara que vai gerar a chamada do type of, vai gerar outro caractere, e aqui o caractere de barra N. Então o que vai ser? Ele vai escrever isso, concatenar com isso, concatenar com isso. Quando vier esse caractere, vai quebrar a linha, vai pular para a linha de baixo. Bom, aqui está um outro número que não é tão difícil lembrar, mas essa era uma das formas principais de criar números inteiros que a gente comentou no vídeo anterior. Mas, naturalmente, muita coisa, como eu já falei algumas vezes, no R é uma linguagem muito prática. Algumas vezes a gente precisa ver qual é o resultado para tentar entender. Nem sempre a teoria comum, assim, principalmente vinda das outras linguagens, é verdadeira. Então, vamos rodar. Bom, e a gente vai variar um pouquinho a forma de executar os comandos. Antes a gente vinha pelo menu Code, agora a gente vai começar a brincar com esse cara aqui. Tá vendo esse... Bom, o R tem um monte de opções, botões, mas eu apertei esse botão, apareceu isso aqui que chama Drop Down List Box, uma lista, uma caixa de listas que desenrola para baixo. Então, aqui estão aqueles nossos velhos conhecidos, o source e source with echo. Bom, aqui como a gente está usando uma função que vai escrever na tela, que é o cat, então vamos experimentar rodar sem eco, tá? Aqui a gente já está cansado de ver esses duas formas de atribuir valores a variáveis, no caso criá-las, né? Que não tem nada aqui. Então, vamos ver o que acontece. Então, a gente vem aqui, clica nessa setinha, a caixa de mensagens, de opções é aberta para baixo, e a gente vem com source sem eco, tá? Bom, isso aqui são chamado atalho. A ideia é que a gente, quando começa a trabalhar muito com um programa, a gente acaba memorizando algumas coisas. A gente está ainda começando a aprender, então não vamos fazer força para decorar essas sequências aqui. Depois a gente vê com mais calma. Mas então vamos rodar sem eco, tá? Aqui seria com eco e aqui naturalmente sem eco. Então rodamos, aí beleza. Não precisa muito mais do que isso, mas a gente viu nessa listagem que, ao contrário do que a expectativa de que isso aqui fosse um número inteiro, no contexto do R, isso é um número de dupla precisão, tá? O tipo dele é dupla precisão. E aqui, como a gente viu naquela conversa nossa no vídeo anterior,
aqui é um número inteiro. Então tá de boa, deu certo, criou as duas variáveis. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais sobre criação de números nesse item aqui. Bom, então esse programinha aqui, para um programador profissional, a princípio, né, ele tem 22 linhas com 4 espaços em branco, tem 18 linhas. A princípio, para um programador profissional, isso aqui é muito pequeno. Mas ele já vai gerar um monte de mensagens, de ecos e tal, e ele já está fazendo uma formatação bonitinha para a gente aqui com cat. Então, de novo, a gente vai rodar sem eco. Então, a gente vem aqui, ok? Beleza, então, de boa. Então, aqui está a mensagem certinha, olha só, ele já está explicando para a gente. Está dizendo que o tipo, né, type of, que é essa função, do i1 é um inteiro. Beleza, então essa é uma forma de criar inteiros que a gente já tinha confirmado no exemplo anterior. Agora aqui, o i2 também é um inteiro. Então, o que esse 2 está sendo? Ele está pegando um número em dupla precisão, como a gente viu, isso aqui é um número em dupla precisão, 2 em dupla precisão, e estou pegando ele como inteiro, as integer, ou seja, ele está forçando uma conversão, isso é uma coerção explícita, tá? Como diz o pessoal do R, estamos coagindo esse número 2, que é um número em ponto flutuante, de dupla precisão, estamos coagindo ele a ser um inteiro, tá? Então, jogamos dentro do I2, e aí beleza, deu certo, gerou um número. Então essa é uma outra forma de gerar números inteiros. Bom, e aí por último, tem essa forma aqui que a gente coloca no final do número como apêndice, né? O L maiúsculo, tá? É importante que seja maiúsculo. Isso aqui é interessante porque é a mesma sintaxe de outras linguagens, como C, C++, a gente está dizendo que isso é um número longo, né? Um número inteiro. Então, também deu certo. Ok? Então, essas três formas são formas válidas de criar números inteiros. Quais que a gente vai preferir? Bom, um pouco na memória, um pouco que eu lembrar na hora de fazer. E essa aqui, a princípio, é mais simples. Eu não preciso, vamos dizer, criar uma sequência com um único elemento. Isso é estranho, não é natural. Então, quando eu tiver uma sequência com um único elemento, eu taco-lhe um L no final do número. Essa aqui vai ser tipicamente usada quando eu tiver um número que era, eu não sei, podia ser de dupla precisão, eu estou querendo garantir que ele seja um número inteiro. E aí, por último, essa aqui é mais útil, faz mais sentido quando eu tiver nessa sequência mais do que um número. Por exemplo, 2 números, 1 até 2, 1 até 10, coisa assim. Bom, e aqui são os números de dupla precisão, tá? Os doubles. Então, o primeiro, como eu falei, é o caso típico das outras linguagens de programação. Isso aqui, a princípio, é o caso do R. E agora aqui, ó, eu estou fazendo... Lembra que eu converti um número em dupla precisão, que era o 2, para inteiro? Aqui eu estou fazendo a outra conversão. Estou fazendo um número que era inteiro virar dupla precisão, S-double. Estou querendo pegar ele como um número de dupla precisão. Então vamos confirmar, ver se essa teoria é verdadeira, e aqui a gente tem a confirmação. Todas essas três formas realmente criam números de dupla precisão. Tá? Então tá beleza. E aqui tem uma última coisa, que é vamos dizer, uma verificação do que a gente comentou no vídeo anterior, mais teórico. A gente disse que quando combina um número inteiro com um número de dupla precisão, o resultado é um número de dupla precisão, tá? Tanto com soma, tanto com multiplicação, quanto com divisão, e até seria o caso da subtração, tá? Mas, de qualquer modo, é sempre um número de dupla precisão. Então, se eu quiser garantir que o resultado que eu quero é um número inteiro, eu preciso tomar cuidado na hora que eu vou somar com o número de dupla precisão. Esse bloco aqui é uma coisa interessante, porque aqui o R está se comportando igualzinho a outras linguagens de programação. Está acontecendo o que eles chamam de promoção. Eu estou pegando uma variável que tem menos capacidade, que é uma variável inteira,
estou somando com uma de dupla precisão e o resultado está sendo de dupla precisão. Esse número, essa conta foi promovida para o tipo de dupla precisão que justamente tem mais recursos, tá? Então isso é um lugar que um programador de outras linguagens de programação, como é o meu caso, né? Na verdade era, porque agora eu estou me familiarizando com R, mas era onde um programador de outras linguagens de programação se sentiria à vontade. Esse é um comportamento mais convencional do R. Nem sempre é convencional. Bom, aqui a gente tem um casozinho que vai confirmar aquelas coisas que eu falei em teoria. Como eu falei, a gente estuda, a gente aprende a teoria, mas no caso do R, que é uma linguagem muito prática, e na verdade em qualquer outra linguagem, é bom a gente confirmar. Então, isso aqui é uma verificação, vamos tentar confirmar. Aqui, então, vamos rodar o programa. Primeiro, como a gente tem feito até aqui, sem eco. Então, source, sem eco. E aí, será que o programa não rodou? Na verdade, ele rodou, claro. Só que o que aconteceu foi que, pelo que a gente está aprendendo agora, essa função depende de eco. Então, ela não é que nem o cat, que eu gero uma saída sem eco. Então, aqui depende de eco. Então, vamos ter uma coisa que é importante em computação, que é o seguinte, a gente tem que ter várias ferramentas, né? É mais ou menos como um marceneiro, que para bater um prego, ele usa um martelo. Para desparafusar alguma coisa, usa uma chave de fenda. Então, já que aqui não mostrou os resultados, e a gente pode confirmar que o número foi gerado. Olha só que interessante, o número está aqui, o número D está aqui. Então vamos gerar com eco, tá? A gente teve essa surpresa, não sabia que o format precisa de eco. Então, agora a gente sabe, vamos usar com eco. Então, beleza. Então, agora, vamos acompanhar a execução do format, do programinha, desculpe. Então, aqui, D 1/3. Tá dividindo por 1/3. Aí eu estou chamando essa função format, estou mandando imprimir um número, que é D, e estou falando para o format, olha, eu quero que use o formato científico, tá? E estou dizendo o número de dígitos que eu quero, tá? Bom, lembra naquela coisa de dígitos significativos? Ele soma os dígitos antes da vírgula, ou do ponto decimal, e os dígitos depois. Tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, o que ele fez? Ele escreveu os 15 dígitos que eu pedi, tá? Um aqui e 14 aqui, e aí colocou o expoente de 10, que a gente já sabe. Como esse número aqui, na verdade, é 0,33, 33,333, ele já falou para a gente, ó, isso aqui é um 3333 dividido por 10, por isso que está o expoente negativo aqui, menos 1, ok? Bom, agora o que eu estou fazendo nessa linha? Estou multiplicando por 10. Lembra, o expoente era menos 1, eu multipliquei, é como se eu tivesse somado 1 no expoente, né? Então, vira 0. Ou seja, antes eu dividia, agora eu multipliquei. Então, não tem mais nada. Quando não tem nada, quando é o número 1, o expoente é 0. A gente viu que 10 elevado a 0 é 1. Então, aqui eu não preciso de multiplicar, está tudo certinho. 10 dividido por 3 realmente é 333. Então, não precisa multiplicar nada, o expoente é 0. E aí, por último, aqui é multiplicação, mais uma multiplicação por 10. Então, eu tinha 333, agora eu vou ter 3333. Aliás, é o que está aqui sendo mostrado no coração do R. Essa é a forma mais natural para esse número. O R sempre procura a forma mais natural. Aqui a gente está sendo chato, estamos exigindo. Falando, não, esquece o que você acha que é bacana, eu quero que seja científico, tá? Estou forçando. Então, aqui ele está fazendo, como a gente falou, como multiplica por 10, soma 1 no expoente. Então, era 0, virou mais 1. Ou seja, eu multipliquei o 1, que era o expoente, que era 10 elevado a 0, por 10. Aí ficou 10, então é 10 elevado à primeira, ou 10 elevado a 1, que é 10 mesmo, tá?
Então, aparentemente, aquela conversa que a gente teve está certa. Eu digo aparentemente porque algumas vezes é preciso fazer muitos testes para testar, para encontrar algum problema. Mas nesse primeiro caso aqui é relativamente simples, tal. Acho que a gente pode ficar convencido que funciona dessa forma. Bom, e aí por último mesmo nesse vídeo, a gente vai começar agora a testar coisas, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Em primeiro lugar, eu criei um número inteiro da forma mais explícita possível, né? Mais conhecida. Eu criei uma sequência de um número só, que começa no 1 e vai até o 1, tá? É um jeito esquisito de escrever, mas beleza, existe, tá? Então a gente pode usar. É bom até memorizar, que não é tão fácil de... Algumas vezes não é tão fácil de entender, então vamos usar isso aí. E o D1 a gente também fez do jeito mais explícito possível, que é colocar um ponto decimal no número. Então a gente tem certeza que esse número aqui é um dupla precisão. Então eu vou rodar esse programa e vamos ver o que vai acontecer. Como a gente tem o cat e a gente percebeu que o cat não precisa de eco, vamos rodar sem eco. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Sem eco. Beleza, ó, funcionou. O cat, o format precisa de eco, mas o cat não precisa. Muito bom. Então a gente já está memorizando que alguns precisam e outros não precisam. Então a gente está descobrindo isso na prática, tá? Uma outra ideia seria a documentação, mas às vezes a documentação é muito extensa, nem tudo a gente registra. A prática às vezes é mais útil. Bom, e aqui então a gente está perguntando, será que esse número inteiro é numérico? E aí está vindo a resposta, sim, é numérico, tá? É true. Beleza, muito bom. E aqui a gente pegou um número de dupla precisão e perguntou, será que esse número é numérico? Né? Por isso que tem is numeric, isso aqui no fundo é uma pergunta. Aí ele está respondendo, sim, é numérico. Então beleza, então a gente está descobrindo que além do tipo double e do tipo integer, tem um tipo mais genérico. Tá? Isso aqui vai ser útil no meu programa, que como a gente falou no R, às vezes a gente tem surpresas, porque como uma variável pode ter qualquer tipo de dados, ele vai ter o tipo de dados da última atribuição, esse teste às vezes é útil para garantir que uma função vai dar certo. De repente eu cheguei lá com uma string ou com um caractere e vou somar com um número, vai dar um problema no programa. E aqui antes de fazer essa soma, então eu pergunto, olha, será que essa coisa que eu vou querer somar é mesmo um número? Então essa é a função que eu vou usar para testar se é um número. A outra aqui é mais explícita, né? Então é is double. Então eu vou perguntar, será que o número inteiro é double? Aí qual que é a resposta? Falso. Então o double não é nem todo número inteiro é double. Aliás, nenhum número inteiro é double. Então é uma categoria exclusiva. Se eu precisar ter certeza que o número é de dupla precisão, é essa coisa que eu vou usar aqui, essa funçãozinha que eu vou usar. Porque ela pergunta para mim, esse número é de dupla precisão? Se não for, ele vai responder falso, como foi o caso aqui, quando eu coloquei i1. E se for, vai responder verdadeiro. E quando eu coloquei o D1, ele falou que sim, é. E agora, por último, esse isInteger, que vai me dar essa resposta. Né? Será que esse número é inteiro? Quando for com o número i1, que é inteiro, ele falou sim. E quando foi com o DU, que é double, ele falou não, ou seja, falso. Ok? Então é isso por enquanto. Muito obrigado quem esteve aqui até o final e até o próximo vídeo.